Mateus 21. Confesso, e é algo que eu digo sempre que eu tenho essa oportunidade de ministrar, confesso que é muito mais fácil para mim estar aqui com o violão, estar cantando, louvando ao Senhor, mas é um privilégio enorme poder ministrar ao coração do Senhor e receber da parte dele também através da palavra. Quero agradecer a vida do pastor Cláudio, ao pastor Neymar, que tem sido o braço direito do nosso pastor. E creia que dessa casa fluirão e nascerão profetas e profetisas do Senhor, que irão liberar o céu sobre a terra, em nome de Jesus. Amém? Então abra aí Mateus 21, nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. Eu creio que nessa noite, como nós já começamos em adoração, o Senhor nos convida à adoração, um convite à adoração, a nos manter em adoração. Então Mateus 21, 12 diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Feche seus olhos, ore comigo mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos em humildade diante de Ti, Pai. Nós humilhamos o nosso coração e colocamos ele em submissão ao Senhor. Que cresça nesse momento o senhorio de Cristo e que nós, como súditos do Rei, possamos adorá-lo, Senhor Deus, cada vez mais, com mais extravagância, com mais amor por Ti, no nome de Jesus. Senhor, libere e conduza essa palavra em nossos corações, e que através dela, os nossos corações possam levantar louvor a Ti e derramar louvor a Ti. No nome de Jesus nós oramos para a Tua glória. Amém, amém e amém. Se existe, ou se existisse, um prêmio para passagem mais retirada do contexto, ou mais frequentemente retirada do contexto, com certeza essa seria uma das que disputariam esse prêmio. Porque, às vezes, nós, na nossa busca diária, no nosso dia a dia com Deus, pegamos essa passagem e podemos até ter uma revelação, mas na maioria das vezes, a primeira coisa que nós olhamos é aquilo que parece ser a ira de Cristo contra os homens. Você já leu dessa forma? Porque é o que dá a entender, não é? Jesus chega, adentra ao templo, começa a ali virar as mesas, começa a expulsar os vendedores e cambistas, e parece que ele está agindo com tanta ira, com tanta fúria, né? E nós olhamos para esse texto e às vezes nos perguntamos, como que pode isso? Como que Jesus, sendo Deus, pode ter esse descontrole emocional? Como que Ele pode se irar facilmente? Como pode o Senhor sair chicoteando as pessoas, virando as suas mesas e expulsando-as do templo? Sabe, uma vez eu estava indo para Ribeirão Preto, eu era adolescente, não me lembro o que estava indo fazer lá, mas ao lado de mim, dentro do ônibus, tinha um senhor, e eu não sei como
ele descobriu que eu era cristão, que eu era evangélico, e começou a falar das experiências dele dentro da igreja onde ele ia. Ele era daqui de Sertãozinho, só que ele ia numa igreja em Ribeirão Preto. E ele virou para mim e falou assim: na minha igreja nós não comercializamos nada. Na minha igreja nós não vendemos nada. Porque Jesus irou-se contra aqueles que vendiam na casa. Pode ficar tranquilo, tá? Você pode passar ali, comprar sua feijoada, não vai acontecer nada com você, tá certo? Mas às vezes nós também olhamos para esse texto e pensamos dessa forma: Deus odeia o comércio na igreja. Deus odeia quando a igreja se levanta para fazer uma campanha de pizza. Deus não gosta quando nós arrecadamos recursos para abençoar uma família. Às vezes a gente pensa assim. Só que essa passagem, ela fala muito mais sobre adoração do que nós pensamos. Ela fala muito mais sobre um coração de adorador, ou um coração que Deus deseja ter em adoração a Ele. Sabe, esses pensamentos, eles tomam conta da gente e não permitem com que a gente possa experimentar coisas novas da parte do Senhor. Então eu digo, esta passagem fala muito mais sobre como adorar o Rei do que nós pensamos. Mas antes de entrarmos no texto de fato, eu quero dizer uma coisa para você. Adoração não é um gênero musical. Adoração não se trata de um estilo musical. Talvez você seja músico. Talvez você tenha tocado por algum tempo em algum lugar, ou em outra igreja, ou fora da igreja. E no meio dos músicos existe muito termo, a música worship. Mesmo estilo, o pessoal critica muito. Mas quando nós dizemos que o worship é um estilo, nós limitamos o que é adoração. Então eu quero dizer mais uma vez, adoração não é um estilo musical. Adoração não é uma música mais lenta ou uma música mais rápida, não é uma música que vai te deixar mais alegre ou mais triste. Adoração, eu gosto muito de uma definição que vem do inglês, que é de fato essa palavra worship, se eu estiver falando certo. E essa palavra worship, ela é a junção de outras duas palavras que também vêm do inglês. Worthy e ship. Word, se assim a pronúncia é certa. Valor. Alguém que é digno. E ship é enviar. Enviar. Tem um autor, Zach Nisse. Na verdade, em seu livro ele diz que a adoração é um estilo de vida. E eu também gosto dessa definição, porque no livro ele trata que tudo que nós fazemos em adoração ao Senhor. E Paulo diz em Colossenses: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então a adoração também é um estilo de vida. O que você faz ao Senhor, o que você faz no seu dia a dia, você faz ao Senhor. Mas quando nós pegamos essa definição de worship, essa soma dessas duas palavras, word e ship, nós podemos ter aqui, às vezes você pode pensar que é algo confuso, mas não é. Mas nós temos aqui uma definição de que eu estou enviando algo a alguém que é digno. Worship é dar a quem tem valor. Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos declarando: Senhor, nós levantamos e entregamos o que temos a Ti, porque o Senhor tem valor para nós. Amém? O anseio do Senhor é que o adoremos com tudo o que somos e tudo o que temos.
O anseio do Senhor é que o adoremos com tudo o que somos e o que temos. Algumas coisas precisam mudar em nós, para que o Senhor seja adorado como o Rei que é. Eu não estou aqui, em nome de Jesus, diminuindo o nível do seu clamor. Mas uma coisa que eu quero fazer é trazer a sua atenção, porque quando nós adoramos individualmente, isso apura ainda mais o nosso relacionamento com o Senhor. Mas quando nós adoramos de forma coletiva, parece que há uma sinergia, onde o todo é maior do que um só. Então, o Senhor quer que nós o adoremos com tudo o que temos e o que somos. Então, existem alguns pontos nesta passagem que, aplicando em nossas vidas, seremos transformados. E aplicando em nossas vidas, nós iremos conseguir fluir em adoração ao Senhor. Uma coisa aqui. Você sabe que eu faço parte do ministério de louvor da nossa igreja, isso é óbvio. Então, para você pode parecer assim, ele está na zona segura dele, né? Mas eu amo falar sobre adoração. E eu amo como o Senhor nos convida para adorá-lo. Eu amo quando a igreja se levanta e adora ao Senhor em uma só voz. Na maioria das vezes eu estou aqui ministrando e liderando louvor. E hoje eu tive a oportunidade de estar ali em cima, não observando, mas participando daquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. E desde o início do culto nós declaramos: Jesus, em tua presença, reunimos-nos. Jesus, em tua presença. Depois nós declaramos: Yeshua, Yeshua, eu ouço a voz do meu amado, e ele vem, e ele está neste lugar. E depois nós declaramos: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Senhor, nada mais satisfaz. Então eu amo quando nós falamos sobre adoração. E você vai entender o porquê. Amém? Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus quer derrubar as mesas daquilo que tem tomado o lugar dele em nossos corações. O Senhor Jesus quer virar as mesas daquilo que tem nos corrompido. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Sabe, o contexto no templo, principalmente naquela época, a época de Páscoa, o povo de Israel se reunia para 3 grandes festas em Jerusalém, e uma delas era a Páscoa. E como vinham pessoas de muito longe, por conta da lei de Moisés, era necessário que elas apresentassem o sacrifício ao Senhor. Só que pessoas vinham de muito longe e trazer os seus animais para sacrificá-los ao Senhor acabava sendo um trabalho muito exaustivo. Então, algo foi criado para facilitar a adoração do povo. O que foi criado? As pessoas levavam seus dinheiros, os seus recursos, e lá no templo compravam os animais para oferecerem sacrifício. Isso foi gerado como um auxílio, mas o que para alguns é auxílio, para outros se tornou negócio. O que era para auxiliar uns, virou negócio para outros. O Espírito Santo quer tirar dos nossos corações tudo aquilo que tem corrompido nossa adoração ao Senhor. Tudo aquilo que tem deformado nossa entrega a Ele. Sabe, os sacerdotes, eles tinham tudo ali para que houvesse lucro, para que houvesse sobra para eles. E contra isso que o Senhor irou-se. Porque, como eu disse, algo que era para auxiliar o povo em adoração ao Senhor, estava sendo deturpado. O que era auxílio virou negócio. Sabe,
nesse ambiente de ministrar louvor, de cantar ao Senhor, muitas vezes eu fui levado a entender que aquilo que eu ouvia de música ou aquilo que eu simplesmente cantava era o suficiente para o meu relacionamento com o Senhor. Sabe aquele negócio de você ir no automático, tá na correria do seu dia, coloca uma música logo pela manhã, uau, essa música é tão linda, vou ouvir ela. E aí você acha que aquela canção da manhã já vai valer para todo o resto do seu dia, sem você levantar a sua voz em oração? Muitas vezes eu caminhei dessa forma, porque é uma linha muito tênue, você cantar, você louvar ao Senhor, e achar que aquilo que você faz é tudo. E no meu dia a dia com o Senhor, o Espírito Santo disse, olha, você vai ser corrigido. O Senhor Jesus vai ter que vir e virar as mesas do seu coração. Porque o que era para te auxiliar, está se tornando o seu Senhor. E eu já orei ao Senhor. Eu já disse, Pai, eu sei que o Senhor precisa me corrigir. Só que o Senhor pode vir baixinho. O Senhor pode vir sem gritaria. Ninguém precisa saber. Mas Jesus, quando entrou no templo, Ele veio, com todo o respeito da palavra, arregaçando tudo. Quando Jesus vem para virar as mesas dos nossos corações, Ele não vem em silêncio. E muitas vezes a gente pensa que a gente está perdendo, porque vira muleta, vira apoio para nós. A gente achar que o versículo da notificação do nosso celular vai transformar o nosso dia. Uau, eu já estou abençoado. Eu não preciso de mais nada, porque o Senhor já se revelou a mim pela manhã. Não, meu irmão, minha irmã. Isso é muleta. O Senhor Jesus quer chegar aqui, ó, passar o pé na muleta. E se você tiver que cair, você vai cair. Mas o Senhor irá te levantar. Você acha que vai perder, mas na verdade você vai ganhar muito mais, porque o Senhor Jesus é a sua recompensa. Sabe o que Paulo diz em Filipenses 3? Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para ganhar Cristo e ser encontrado nele. Então, quando você deixa que Jesus vira as mesas do seu coração, a recompensa que virá sobre a sua vida é ter a Cristo como seu Senhor. Então permita que o Senhor vire as mesas do seu coração. Sabe, existia na verdade um processo no tabernáculo, para que o sacerdote adentrasse ao Santo dos Santos, ao lugar da presença do Senhor. E esse processo sempre começava com o sacrifício, sempre começava com a entrega. Então, para fluirmos em adoração, precisamos deixar que Jesus vire a mesa daquilo que terceiriza a nossa adoração, aquilo que nós estamos acostumados. Senhor Jesus, eu abro mão, eu sacrifico, eu entrego, porque o Senhor tem maior valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Amém? Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Você é morada do Altíssimo, você é santo, o templo do Senhor. Deixe Jesus virar as mesas em seu coração. Segundo, Jesus quer nos ensinar. Jesus quer nos ensinar a ter olhos e ouvidos do Senhor. Se você olhar bem para essa história, nenhuma outra pessoa, além de Jesus, estava indignada com o que estava acontecendo naquele ambiente. Por quê?
parecia tudo normal. Parecia tudo normal. As pessoas já estavam acostumadas com aquilo. E ninguém se levantou como Jesus se levantou. Para elas, o que era ruim já não era tão ruim assim. O pecado já não era tão pecado assim. É isso o que acontece quando a perspectiva do céu é perdida ao longo do tempo. Quando a perspectiva do céu é perdida ao longo do tempo, aquilo que é proibido já não é tão mais proibido. Aquilo que o Senhor diz não, a gente já passa a negociar. Mas nós precisamos ter os olhos e os ouvidos do Senhor. Uma casa de adoração não é corrompida da noite para o dia, mas sim de concessões lentas e sutis feitas ao longo do tempo. Uma casa de adoração não é do dia para a noite que ela cai. Mas de todas as vezes que eu abro mão daquilo que é do Senhor para receber aquilo que é terreno. Eu não posso perder a perspectiva do céu. Você não pode perder a perspectiva do céu. Nós precisamos ter os olhos e os ouvidos do Senhor. Se o Deus poderoso está liberando palavras do céu sobre a terra, nós precisamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver e com nossa boca trazer a realidade declarada dos céus sobre a terra. Eu e você. Não é só o pastor, não é só o ministro ou a ministra, não é só o ministério de louvor, não é só o intercessor. Nós precisamos, se Deus declarou no céu, nós precisamos trazer essa realidade à terra, ter olhos e ouvidos do Senhor. Se o Senhor diz não, eu preciso dizer não. Não tem como negociar. Nós carecemos de olhos empoderados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter discernimento, sabedoria e revelação. Sabe? Quanto mais nos inclinarmos para as batidas do céu, mais perceberemos a loucura que se vive em grande parte da adoração em nosso tempo. As batidas do céu, os nossos ouvidos e os nossos olhos precisam estar. Senhor, o que você está falando aí, o que está acontecendo no céu, vamos fazer com que aconteça na terra. Vamos fazer com que aconteça na terra. Você está entendendo em nome de Jesus? Amém? Por isso que precisamos, assim como Jesus, de olhos para enxergar tudo aquilo que se tornou tão rotineiro, tão comum e tão normal em nossa adoração. Nós precisamos dos olhos do Senhor Jesus para enxergar tudo aquilo que é doloroso ao coração de Deus. Jesus, ele adentrou ao templo e falou: Senhor, isso fere o seu coração, então se fere o seu coração, eu vou fazer com que isso acabe. Nós precisamos fazer dessa forma, ter os olhos e os ouvidos do Senhor, para acessar com aquilo que faz o coração do nosso Senhor se entristecer. Seguindo, Jesus quer nos ensinar a ter o zelo do Senhor por sua casa. O zelo do Senhor, ou o zelo pela tua casa me consumiu, e os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Salmo 69, 9. Sabe de uma coisa? Pessoas zelosas são corajosas. Pessoas zelosas são corajosas. Sabe, quando somos consumidos pelo zelo, quando somos consumidos de zelo pela casa do Senhor, na maioria das vezes as pessoas vêm dizer para nós que nós temos que ser mais equilibrados.
mas poucas são as pessoas que vêm dizer para nós os perigos de vivermos uma vida fria, apática e distante do Senhor. Quando você diz, o meu Senhor diz que é não, então é não. Aí a pessoa chega para você, não, mas calma aí. Quantas e quantas são as pessoas que vêm assim para nós? Mas poucas são as que falam, se você continuar nesse caminho aí, você vai dar ruim. Poucas são essas pessoas. Então nós precisamos sim ter o zelo pela casa do Senhor. Nós temos os olhos e os ouvidos do Senhor, então precisamos nos encher de zelo pela sua casa. E não é só o zelo, uma cadeira está fora do lugar, eu vou arrumar, tem um copo aqui, eu vou tirar. Mas sim, algo também espiritual. Se o Senhor diz não, é não. Se o Senhor está dizendo avance, então Deus está mandando a gente avançar, nós vamos avançar. Ter o cuidado pela casa do Senhor. Sabe por quê? O zelo é vital para o cristão. O zelo pela casa do Senhor é vital para mim e para você. Se nós não enchermos, se não nos enchermos de zelo pela casa do Senhor, nós morreremos. Nós morreremos. Isaías descreve o zelo como uma capa. Lá em Isaías 59:17 diz, vestiu a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de trajes de vingança e envolveu-se no zelo como em uma capa. Vou te dizer uma coisa, quer ser um marido melhor? Quer ser uma esposa melhor? Um filho, uma filha? Um pai, uma mãe melhor? Você quer ser um funcionário melhor? Vista-se do zelo do Senhor. Vista-se do zelo do Senhor. Porque Ele vai ser a régua. Meu Deus está falando que é aqui. Eu não posso negociar abaixo disso. Eu não posso abrir mão abaixo disso. É daqui para cima. Então, se você quiser ser uma pessoa melhor, um filho, um pai, um funcionário, um empresário, o que você é, encha-se do zelo do Senhor. Ou nós queimamos em dedicação ao Senhor, ou nós iremos queimar por outras coisas. Você quer ser consumido pelo fogo santo? Ou nós queimamos pelas coisas do Senhor, ou nós queimaremos por coisas passageiras. Sabe, Paulo diz em Romanos, nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Isso em Romanos 12. Tem outra versão que diz, no zelo não sejam remissos. E outra versão ainda que diz, não sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação. No zelo pelo Senhor, nós não podemos ser preguiçosos. Temos que ser dedicados e empenhados. No nome de Jesus. Precisamos fazer uma escolha nesse momento. Eu e você, precisamos fazer uma escolha nesse momento. Para que o zelo nos consuma e nos mantenha em uma postura de fidelidade constante ao Senhor. O zelo vai te manter em uma postura de fidelidade ao Senhor. Você não vai se desviar, você vai se manter íntegro e inteiro diante dEle. Por isso que Jesus quer nos ensinar a ter o zelo pela casa do Senhor. Jesus também quer nos ensinar a ter um relacionamento pessoal com Ele. Jesus quer nos ensinar a ter um relacionamento pessoal com Ele. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, Isaías 56. O cerne da oração é relacionamento. Você não ora por orar, você ora para se relacionar com o Senhor. O cerne da oração é relacionamento. O Senhor quer se relacionar conosco. Uma casa de oração
é onde há uma conexão entre o Senhor e a humanidade. É por isso que nós oramos nessa casa. É por isso que lá na pedra fundamental, se você for lá, vai estar lá escrito casa de oração. Porque essa é uma casa de relacionamento entre Deus e os homens, entre Deus e o seu povo, entre a noiva e o noivo. O Senhor Jesus quer nos ensinar através dessa passagem a nos relacionar com o Senhor. O que nós fazemos aqui é ministrar ao Senhor, para que haja uma conexão entre Ele e nós. E quando eu digo nós, não é só o pastor que prega, não é só o ministro de louvor, não é só o pessoal da intercessão. Nós somos chamados para ministrar ao Senhor, para que haja uma conexão entre Ele e o seu povo. Precisamos ser aqueles que olham para os decretos e desejos de Deus e permanecer inabaláveis e leais aos seus desígnios. Amém? Diga assim: eu vou permanecer inabalável e leal aos desígnios do Senhor. Amém. E último, Jesus quer reinar sobre nós e declarar os seus decretos sobre a terra. Eu amo isso. Ele quer reinar sobre nós e declarar os decretos do céu sobre a terra. Uma das coisas que me fez entender um pouco mais do porquê Jesus agiu dessa forma no templo, na verdade foi o que aconteceu antes disso. E o que acontece antes? Se você voltar aí na sua Bíblia, em Mateus 21, no verso 8 e no verso 9, conta para nós que uma grande multidão estendeu os mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Antes de Jesus purificar o templo, ele foi recebido com louvores pelo povo. Ele assumiu o seu lugar de rei, depois de receber louvor e adoração das multidões. O que nós fizemos no início do culto? Nós adoramos a Ele, levantamos a nossa voz a Ele, declaramos o nome dEle, e é nesse lugar onde Ele toma o seu trono e reina sobre nós. É isso. Não era a primeira vez que Jesus estava em Jerusalém. Não era a primeira vez que Jesus estava em um templo. Mas como ele foi entronizado sobre os louvores do povo, e desse trono, foi desse trono que ele operou de maneira diferente das outras vezes. Foi quando ele foi aclamado pelas multidões. Foi quando as crianças e os bebezinhos declaravam Hosana ao filho de Davi. Ele se achou entronizado nos louvores do povo e decidiu tomar a sua posição de rei e reinar sobre aquele lugar. A adoração colocou Jesus na posição de Rei dos Reis. A adoração colocou Jesus na posição de Rei dos Reis. Nossa adoração deve realizar a mesma coisa. Por isso nós não podemos ficar inertes quando nós viemos a este lugar e adoramos a Ele. Sabe, às vezes, já ouvi gente falando assim: não, mas Deus conhece meu coração, eu não preciso levantar a minha mão,
Eu não preciso levantar a minha voz. Eu não preciso me expressar. O que Jesus fez na cruz foi extravagante demais. Por que não oferecer o mesmo em extravagância a Ele? Por que não oferecer adoração extravagante àquele que fez algo tão extravagante por nós? Sabe, estava eu aqui um dia, depois de ter ministrado, nós entramos num período de intercessão, no momento profético, e eu fiquei numa luta pessoal comigo mesmo, porque o Espírito Santo de Deus havia dito para mim, você precisa se prostrar diante do Senhor. E eu fiquei naquele negócio, eu vou, não vou, vou, não vou. E na minha cabeça veio assim, o que a igreja vai pensar? O que a igreja vai achar? A igreja vai achar que eu estou me exibindo aqui. A igreja vai achar que se eu me colocar de joelhos, é porque eu quero fazer algo para me mostrar. E aí o Espírito Santo veio assim, um socão de direita assim, no meu peito. E falou, se você não o faz, você diz para o Senhor que Ele não é digno da sua adoração. Na hora eu, chão. Porque eu não vou perder a oportunidade de mostrar que o meu Senhor é digno daquilo que eu tenho para oferecer a Ele. E todas as vezes que você vem a este lugar, a essa casa, ou até mesmo na sua casa, no seu íntimo, você não pode perder a oportunidade de dizer para Ele, Senhor, Tu tem tanto valor para mim, que eu vou levantar a minha mão, eu vou levantar a minha voz, eu vou soltar um grito de amor pelo Senhor. Ei! O Senhor é digno de ser louvado e adorado. E quando nós nos reunimos em adoração, Ele se coloca para assentar. Ele se assenta no trono e reina e libera decretos do céu sobre a terra. Ei! Aleluia! É a esse Senhor que nós servimos. É a esse Senhor que nós adoramos. Ei! Ei, o incrível é que enquanto adoramos, Deus não sai pelas portas do fundo. Deus Ele não sai pelas portas do fundo quando nós o adoramos. Deus Ele sai para guerrear pela porta da frente, para que todos nós possamos ver quão imponente é o nosso Senhor. Ele não é homem. A palavra diz, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para sair pelas portas do fundo. Ele é homem que sai pela porta da frente, para guerrear, para trazer o céu sobre a terra. Enquanto nós adoramos, Ele faz isso. Em nome de Jesus, oh nome poderoso. Deus escolhe a atmosfera de oração e intercessão para guerrear. Deus escolhe a atmosfera de oração e intercessão. Estou finalizando, se o Ministério de Louvor quiser subir. John Dixon, um autor, ele escreveu o livro Adoração do Céu. Ele conta um fato muito interessante. E eu quero compartilhar aqui com você. Ele diz, certa vez, nosso pastor disse que o Senhor queria que nossa igreja passasse 3 dias em adoração. Depois que terminamos essa missão, lemos em um jornal local que uma clínica de aborto da nossa cidade estava fechando porque a atmosfera em nossa cidade não era propícia para eles. O louvor havia mudado a atmosfera da nossa cidade. Deus foi entronizado nos louvores do seu povo e decretou que aquela clínica de aborto seria fechada. Olhando para a nossa cidade, o que de mal precisa ser fechado? Quanto tempo nós vamos passar aqui em adoração até que as muralhas se caiam nessa cidade? Quanto tempo nós vamos passar em adoração até que os principados e as potestades fujam, partam em retirada? É na adoração que o Senhor se levanta para governar. O poder das nossas vozes com o sopro do Espírito de Deus, destrói o plano do inimigo ao nosso redor. Vou repetir isso. O poder das nossas vozes. Quem tem voz aqui?
com o sopro do Espírito de Deus. Faz assim, ó, respira fundo, ó. Respira fundo, esse é o sopro do Espírito de Deus que está sobre você. Então o poder das nossas vozes com o sopro do Espírito Santo destrói os planos do inimigo ao nosso redor. Então quando você estiver num dia mau, lembre-se que o Senhor guerreará por você. Então adore-o e levante a Ele clamor e intercessão. O Senhor irá se levantar por você. Então adore-o. Adore-o. Quando nós o adoramos, há um encontro poderoso entre o céu e a terra. Nós já falamos a respeito disso, do relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Mas há esse choque, esse encontro poderoso. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente olha para o céu e fala: Senhor, eu quero estar aí, eu quero estar aí, eu quero subir aos céus, eu quero estar aí. Mas eu convido você a nessa noite fazer uma oração diferente. Senhor, eu quero que o céu venha, eu quero que o céu venha, eu quero que o céu desça aqui. Diga assim: Senhor, eu quero com todo o meu ser que o céu desça à terra para a glória do Senhor. Quais são os decretos do céu que precisam ser liberados sobre a sua vida hoje? Quais são os decretos do céu que precisam ser liberados sobre a sua casa hoje? Sobre a sua família hoje? Sobre o seu trabalho? Sobre o seu emprego? Sobre a sua escola? Para quem estuda, para quem faz faculdade? Quais são os decretos que o Senhor precisa liberar do céu sobre a terra? Sobre a sua causa? Sobre a cidade de Sertãozinho? Sobre a nossa nação? Por que não? Quais são? Então, mais uma vez, eu quero só relembrar você. Jesus, Ele quer derrubar as mesas daquilo que tem tomado o lugar dele em nosso coração. Ele quer nos ensinar a ter olhos e ouvidos do Senhor. Ele quer nos ensinar a ter o zelo do Senhor por sua casa. Ele quer nos ensinar a ter um relacionamento pessoal com Ele. E Ele quer reinar sobre nós e declarar o céu sobre a terra. Convido você a se colocar de pé nesse instante.